O IRS, o maior bicho de 7 cabeças em Portugal. Mas não te preocupes, no final deste vídeo já não vai ser. E em vez de demorares dias e dias a procurar toda a informação que precisas, vais ficar a saber tudo em poucos minutos. Nem nos conheço, fazemos os vídeos mais completos possíveis sobre os vários temas financeiros da vida dos portugueses. Com mais de 16 mil portugueses a confiar em nós, não vai ser neste vídeo que vamos falhar. Em termos muito simples, o IRS é uma sigla que significa Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Por outras palavras, é o imposto que tributa o rendimento dos cidadãos como eu e tu. O imposto é definido consoante o teu rendimento obtido, onde é aplicada uma taxa correspondente ao escalão a que pertences, e nestas contas também são consideradas as deduções previstas na lei, como por exemplo as despesas em educação ou saúde, mas isso vamos ver mais à frente. O IRS é direto, de base mundial, pessoal, periódico, declarativo e progressivo. Mas afinal de contas, o que é que isto quer dizer? É direto porque incide imediatamente sobre o rendimento e é atribuído diretamente a uma pessoa. É de base mundial, pois aplica-se à totalidade dos rendimentos dos residentes em Portugal, independentemente do local onde forem obtidos, e ainda sobre os não residentes pelos rendimentos que obteram em Portugal. É pessoal porque tem em conta a situação económica e social de cada pessoa e do seu agregado familiar. É periódico, pois é feito sobre os rendimentos obtidos entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de cada ano. É declarativo porque é determinado com base nas informações que constam na declaração de rendimentos, o chamado modelo 3, que tens de entregar anualmente. E por último, é progressivo porque quanto mais elevado o escalão onde te inseres, maior é a taxa que vais pagar. Ou seja, quem ganha mais paga uma porcentagem de imposto maior. E o objetivo é acabares este vídeo e perceberes tudo sobre o IRS sem precisares de ir a outros canais procurar informações. A nossa missão é que a tua pesquisa acabe aqui, portanto vamos ver se conseguimos cumprir isto nesse vídeo. Os rendimentos estão divididos por categorias, e as categorias em que o IRS incide são 6, A, B, E, F, G e H. Na categoria A estão os rendimentos obtidos por trabalho dependente, que é o mais comum. Basicamente, se trabalhas para alguém, esses rendimentos estão inseridos aqui. Os rendimentos nesta categoria podem ser os vencimentos, gratificações, percentagens, comissões, participações, subsídios, indemnizações, etc. Na categoria B encontram-se os rendimentos empresariais e profissionais. Estes resumem-se aos rendimentos gerados por qualquer atividade comercial, industrial, agrícola, civícola, pecuária ou até mesmo mineração de criptomoedas. Se prestares serviços por atividades próprias, por exemplo, algo de caráter científico, artístico ou técnico, também declaras nesta categoria. Na categoria E estão os rendimentos de capitais, como os juros de depósitos à ordem ou prazo e dividendos. Na categoria F estão os rendimentos prediais, que são basicamente rendas de prédios rústicos, urbanos e mistos, como também rendimentos de alojamento local. Na categoria G estão os incrementos patrimoniais, que são basicamente mais-valias em investimentos, indemnizações por danos emergentes não comprovados, entre outros. E por último, na categoria H estão os rendimentos de pensões de reforma, velhice, invalidez e até de alimentos. Prestações pagas por empresas de seguros, fundos de pensões ou outras entidades também entram aqui nesta categoria. Portanto, para resumir isto tudo, tens 6 categorias em que o IRS incide. A categoria A, que são os rendimentos por trabalho dependente, a categoria B, que são os rendimentos empresariais e profissionais, a E, que são os rendimentos de capitais, a categoria F, que são os rendimentos prediais, a G, que são os incrementos patrimoniais e, por último, a categoria H, que são os rendimentos de pensões. Os rendimentos destas categorias não são tributados todos da mesma forma. Só os rendimentos das categorias A, B e H é que são tributados de forma progressiva. Todos os restantes são tributados autonomamente. No entanto, o código do IRS permite que estes sejam englobados aos restantes rendimentos e, por isso, sujeitos às taxas dos escalões de IRS. O que é preciso ver se compensa ou não, mas isso caso a caso. Se até agora isto parece muito confuso, podes sempre pedir ajuda de profissionais na área. Foi por esta razão que fizemos uma parceria com a Zask. A Zask é uma plataforma em que podes procurar profissionais em qualquer área, como contabilistas, técnicos oficiais de contas e consultores financeiros. E em segundos podes receber várias propostas de profissionais disponíveis na hora. Depois escolhes a melhor opção, poupas tempo, dinheiro e evitas mesmo muitas dores de cabeça. Portanto, se queres ajuda de um contabilista, então vê o link para a Zask que está na descrição. Nem todos os rendimentos são tributados pelo IRS. E os rendimentos que não são os salários e pensões inferiores a 12.180 euros, anuais obviamente, o subsídio de desemprego, baixa médica, abono de família, prémios em jogos sociais, prémios literários, artísticos e científicos, prémios e bolsas atribuídos a praticantes de desporto de alta competição, subsídio de alimentação e ajudas de custo até determinados valores, indemnizações devidas em consequência de lesão corporal, doença ou morte. Agora vamos falar sobre os vários calendários fiscais que existem, começando pelo calendário do IRS.
Até 17 de fevereiro é o prazo que tens para declarar os valores que recebeste de inquilinos relativos a arrendamentos, subarrendamentos, cedência de uso de um prédio ou parte dele e aluguer de maquinismos imobiliários instalados no imóvel locado. E depois, até 25 de fevereiro, verifica se as tuas faturas e recibos foram devidamente comunicados pelos agentes económicos. Registra ou complementa as faturas e certifica-te de que as faturas estão inseridas no setor de despesas adequado no portal das finanças. Isto é mesmo muito importante, porque consegues acabar a receber muito mais dinheiro. E para ajudar a classificar as faturas, podes usar a aplicação da e-fatura, que torna tudo muito mais simples. Para além disto, declara também se até esta data o teu agregado familiar tenha sido alterado. Depois, de 15 a 31 de março, é a altura para declarar as despesas dedutivas, assim como fazer a consignação do IRS e do IVA. De 1 de abril a 30 de junho é o prazo que tens para integrar a declaração do IRS, independentemente de este dia ser útil ou não. A declaração é obrigatoriamente entregue online através do portal das finanças. Isto é mesmo o mais importante, de 1 de abril a 30 de junho, não te esqueças. Pois, até 31 de julho é o prazo limite para receber o reembolso do IRS, desde que a declaração tenha sido entregue no prazo previsto. Se tiveres de pagar imposto e não receber, deves pagar até dia 31 de agosto. Passando agora ao calendário do IVA. Até dia 31 de janeiro, se estavas isento de IVA em 2024 e ultrapassaste o limite de isenção, entrega a declaração de alteração do regime do IVA. No que toca à declaração periódica do IVA, pode ser feita de duas formas, através do regime mensal ou trimestral. No regime mensal tens de integrar a declaração todos os meses com os respectivos anexos até o dia 20. Exceto em maio, que tens até o dia 22. Em agosto não precisas de integrar. Em relação ao pagamento do IVA, tens dias específicos consoante o mês. Dia 25 para os meses de janeiro, maio, julho, setembro e outubro. Dia 26 para os meses de abril, junho e dezembro. Dia 27 para os meses de fevereiro, março e novembro. No registro trimestral, as datas de entrega são as seguintes. No primeiro trimestre, entrega até 20 de fevereiro. No segundo, entrega até 22 de maio. No terceiro, tens de entregar até 20 de setembro. E no último, no quarto, tens de entregar até 20 de novembro. E em relação ao pagamento do IVA, tens as seguintes datas limites. Dia 27 para os trimestres com vencimento em fevereiro e novembro. E dia 25 para os trimestres com vencimento em maio e setembro. Agora vamos passar para o IMI, que segue o seguinte calendário. Até dia 31 de maio tens o pagamento do IMI, em prestação única ou primeira prestação. Se o valor do IMI da tua casa é inferior a 100 €, deves pagar a totalidade do imposto nesta data. Caso seja superior, tens de apenas efetuar o pagamento da primeira prestação. Até dia 31 de agosto, tens de fazer o pagamento da segunda prestação do IMI e tens que pagar esta prestação caso o valor do IMI da tua casa seja superior a 500 €. E por fim, até dia 31 de novembro, tens de fazer o pagamento da segunda ou terceira prestação do IMI. Caso o valor do IMI da tua casa seja superior a 100 € e inferior a 500, pagas a segunda prestação. Se for superior a 500, deves pagar a terceira prestação. Passando agora ao AIMI, que significa adicional ao IMI. Temos o seguinte calendário. Até dia 31 de março, caso sejas cabeça de casal de uma herança indivisa, identifica todos os herdeiros e as suas cotas partes, ou seja, quanto é que recebem da herança. A partir de 1 de abril, se estás casado ou vives em união de facto e pretendes optar pela tributação conjunta em AIMI, deves entregar uma declaração para isso. Tenha atenção que o prazo para esta declaração termina a 31 de maio. Até 30 de abril, confirma a tua cota parte da herança indivisa declarada pelo cabeça de casal. E até 30 de setembro, tens que realizar o pagamento da totalidade do AIMI dos teus imóveis. O IUC, que é o Imposto Único de Circulação, tem o calendário mais simples de todos aqueles que já falámos. A única data que precisas ter em atenção é o último dia do mês do aniversário da matrícula do teu carro ou da tua moto. Os escalões de IRS são intervalos de rendimento aos quais são aplicadas as taxas progressivas de imposto. Ou seja, de acordo com o que recebes, serás inserido num determinado escalão, sendo que quanto mais ganhares no ano, mais elevada será a tua taxa. Mas essencialmente, os escalões servem para que possas calcular quanto é que vais pagar de imposto. Para tal, vais ter de saber quanto é que ganhaste em termos salariais ao longo do ano. Depois aplicas a respectiva taxa desse escalão. É importante consultar os diferentes escalões de IRS para compreenderes quais as taxas que te vão aplicar. Existem ao todo 9 escalões diferentes nos quais o teu rendimento pode se inserir. O primeiro escalão, até aos 7.703 €, tens uma taxa normal e média de 13%. Mais para a frente do vídeo, quando virmos como se calculam as taxas, vamos explicar-te a diferença entre estas duas taxas. O segundo escalão vai dos 7.703 € até aos 11.623 € e tem uma taxa normal de 16,5% e uma taxa média de 14,18%.
O terceiro escalão vai dos 11.623 euros até aos 16.472 euros. Tem uma taxa normal de 22% e uma taxa média de 16,482%. O quarto escalão vai dos 16.472 euros até aos 21.321 e tem uma taxa normal de 25% e uma taxa média de 18,42%. O quinto escalão vai dos 21.321 euros até aos 27.146, tem uma taxa normal de 32% e uma taxa média de 21,33%. O sexto escalão vai dos 27.146 euros até aos 39.791, tem uma taxa normal de 35,5% e uma taxa média de 25,835%. O sétimo escalão vai dos 39.791 euros até aos 43.000, tem uma taxa normal de 43,5% e uma taxa média de 27,154%. O oitavo escalão vai dos 43.000 até aos 80.000 euros, tem uma taxa normal de 45% e uma taxa média de 35,408%. E o nono escalão e último vai dos 80.000 euros até o infinito e tem uma taxa normal e média de 48%. E estes são os escalões para os rendimentos de 2024, ou seja, os que tiveram o ano passado, o que vão estar sujeitos ao IRS deste ano que vais preencher. Para os rendimentos de 2025, isto já mudou e no futuro iremos fazer um vídeo a explicar exatamente tudo o que mudou, mas para este ano não precisas te preocupar. Enquanto os escalões do IRS dizem o que tens de pagar de imposto no final do ano, as tabelas de retenção servem para te dizer quanto vais descontar todos os meses para esse efeito. O Estado utiliza um mecanismo fiscal que se chama retenção na fonte, para receber os impostos das pessoas. Basicamente, em vez de tu próprio transferires o dinheiro para o Estado, a empresa ou o teu empregador faz automaticamente por ti. Assim, nem chegas a ver o dinheiro, pelo menos custa menos quando nem dás por ele a sair. E variam consoante a região. São diferentes para Portugal continental, Açores e Madeira, e também diferem se fores casado, com dependentes ou com alguma deficiência. E isto é muito simples. Se ao longo do ano tiveres descontado mais do que o valor que efetivamente tens de pagar, então vais receber no IRS. Se não tiveres descontado o suficiente para cobrir o total do imposto, então terás que pagar o valor em falta. A Autoridade Tributária e Aduaneira no Portal das Finanças têm no site uma declaração de rendimentos provisório, bem como a liquidação provisória correspondente, ou seja, o valor estimado a pagar ou a receber. Deves verificar se a declaração provisória corresponde à tua situação tributária e ao teu agregado familiar. Para conseguires usar a declaração automática, tens de pertencer a estes requisitos. Primeiro, tens de ser residente em Portugal o ano todo. Não podes ter o estatuto de residente não habitual. Tens de obter rendimentos apenas em Portugal, obter rendimentos apenas nas categorias A, I ou H. Não tenhas pago pensões de alimentos, não tenhas direito a deduções por pagamentos de pensões de alimentos por pessoas com deficiência, por dupla tributação internacional, por outros benefícios fiscais e adicional ao imposto municipal sobre imóveis, e não podes usufruir de benefícios fiscais com exceção dos planos de poupança-reforma e do mecenato, e não tenhas acréscimos ao rendimento por incumprimento de condições relativas a benefícios fiscais. E se estiveres abrangido pela declaração automática de rendimentos, não te esqueças de validar a informação que lá está antes de submeter. Se não concordares com os dados que foram pré-preenchidos pela Autoridade Tributária, podes sempre recusar a declaração automática e preencher a declaração no modelo 3. E se te ajudarmos de alguma forma até agora, deixa um gosto no vídeo, vai nos ajudar bastante. O modelo 3 é o documento onde as pessoas singulares declaram os rendimentos que tiveram no ano anterior. Este documento é disponibilizado em formato eletrónico e pode vir em branco ou já preenchido pelo Portal das Finanças. E para entregares a tua declaração de IRS, deves, primeiro, juntar todos os documentos relevantes. Depois, aceder ao Portal das Finanças e para entrar tens de introduzir o NIF e a palavra-passe do Portal das Finanças ou entras com a chave móvel digital. Depois, selecionas Entregar declaração IRS, preencher. A seguir, obtens uma declaração pré-preenchida, verificas se todos os dados estão corretos e corriges caso for necessário. Depois, utiliza o botão Validar para ver se a declaração tem erros e corrigi-los. Após corrigires, clica no botão Simular para obteres o cálculo provisório do imposto, que pode ser a receber, reembolso, a pagar, nota de cobrança ou nulo. De seguida, guardas a informação preenchida em Gravar. Submetes a declaração utilizando o botão Entregar e tens de tomar conhecimento dos alertas, caso existam, mas não te impedem de submeter a declaração. O 10º ponto, podes consultar a situação da declaração na opção Consultar a declaração, logo depois de receberes uma mensagem pelo e-mail da Autoridade Tributária a informar que a declaração se encontra validada. E por último, corrige a declaração utilizando a opção Corrigir, caso a mesma tenha alguns erros. O prazo para corrigir estes erros é de 30 dias. Caso não procedas à correção no prazo indicado, a declaração é considerada sem efeito. Os contribuintes podem usufruir de benefícios fiscais ao reduzirem o volume de impostos a pagar ou através de reembolsos benefícios, estes que resultam das deduções do IRS.
As despesas com educação, saúde, lares, pensões de alimentos, IVA com comprovativo de fatura, imóveis e despesas gerais de familiares são algumas das deduções que podem ser feitas para ajudar a diminuir o valor do imposto do IRS, chegando a ter um grande impacto significativo na tua carteira. Estas são as deduções máximas que podes ver aqui no ecrã que podes ter em cada setor. E no futuro vamos fazer um vídeo a explicar todas as deduções ou benefícios do IRS, portanto subscreve ao canal. Vamos ver os que podes receber por dependentes, por estares casado ou por teres um plano de poupança-reforma, os PPRs. Vamos começar pelos dependentes. Para a autoridade tributária, não são só os filhos que são considerados dependentes. O enteado, por exemplo, também pode ser. São considerados dependentes os filhos adotados e enteados menores não emancipados ou sob tutela, filhos adotados e enteados maiores de idade e todos os que até atingir a maioridade estiveram sob a sua tutela, mas que não tenham mais de 25 anos de idade, nem recebam anualmente mais de 14 salários mínimos. Filhos adotados e enteados maiores de idade, inaptos para trabalhar e incapazes de alcançar outras formas de sustento e afilhados civis. O valor da dedução fixa por cada dependente é 600 euros se o dependente tiver mais de 3 anos, 726, isto é 600 euros mais uma majoração de 126 euros, se o dependente tiver completado os 3 anos de idade até 31 de dezembro de 2024. Mas se tiveres mais do que um dependente a teu cargo, o valor da majoração pode ser mais alto. Isso significa que para cada dependente até aos 6 anos, o montante corresponde a 900 euros a partir do segundo filho, ou seja, 600 euros mais majoração de 300 euros, independentemente da idade do primeiro dependente. Portanto, como exemplo, se tiveres 3 dependentes, um com 10, outro com 4 e outro com 2 anos, recebes 600 euros mais 900 mais 900, um total de 2.400 euros anuais. Agora, quanto a pessoas casadas ou unidas de facto. Regra geral, os contribuintes casados ou unidos de facto entregam uma declaração de rendimento individual na qual deve incluir 50% dos rendimentos dos dependentes que integram o agregado familiar. No entanto, se fores um casal, podes optar pela tributação conjunta e assim apresentas uma única declaração de IRS, que inclui a totalidade dos rendimentos obtidos por todos os membros que integram o agregado familiar. Esta opção é válida apenas para o ano em questão, ou seja, podes escolher em cada ano se quiseres integrar o IRS individualmente ou em conjunto. Felizmente não existe nenhuma fórmula que aplique a toda a gente. Para alguns casais compensa apresentar o IRS em separado, já para outros convence muito mais em conjunto. Tudo depende dos rendimentos, do volume das despesas e da existência ou não de filhos. O melhor é mesmo fazer uma simulação para perceberes qual a melhor forma de fazer. Por exemplo, quando o rendimento de um dos elementos do casal é bastante maior do que o outro, compensa apresentar o IRS em conjunto, porque conseguem aproveitar melhor as deduções. Mas, no fim do dia, o melhor é mesmo simular e ver o que é que compensa mais. E agora, por último, vamos ver os benefícios do Plano de Poupança-Reforma, ou PPR. Existem dois tipos de benefícios fiscais associados aos PPRs. Um benefício no momento de subscrição, ou do investimento, a que chama o benefício de entrada, e um benefício no momento do reembolso, ou do levantamento do dinheiro, que é o benefício de saída. Vamos começar então pelo benefício de entrada. É possível deduzir ao imposto a pagar do IRS 20% dos valores aplicados num determinado ano em plano de poupança-reforma, por cada sujeito passivo não casado ou por cada um dos cônjuges não separados. Esta dedução tem limites máximos de acordo com a idade do subscritor, ou seja, consegues receber até 400 euros titulares até aos 35 anos, 350 se tiveres entre os 35 e os 50 anos e 300 euros se tiveres mais do que 50 anos. Assim, para conseguires ter direito ao benefício máximo, o investimento a cada ano deve ser, no mínimo, de 2.000 euros titulares para as pessoas até aos 35 anos, 1.750 para as pessoas entre os 35 e os 50 anos e 1.500 para pessoas com mais de 50 anos. Agora, quanto ao benefício fiscal de saída. Por um lado, a tributação das mais-valias é feita apenas no momento do resgate, o que permite a capitalização total dos juros, o que significa reinvestir os juros. Por outro, o imposto sobre as mais-valias é reduzido entre 8% a 21%, quando comparado com o dos investimentos financeiros, geralmente de 28%. O imposto sobre as mais-valias é diferente de acordo com o prazo ou a duração do investimento, a quando o levantamento sendo muito menor quanto mais antigo for o PPR. Na verdade, apesar de o nome de Plano de Poupança-Reforma pode fazer parecer, é possível resgatares o dinheiro antes de a idade da reforma. Para saberes mais sobre os PPRs, no final podes ver este vídeo que explica tudo sobre os PPRs, ou então este aqui a comparar os PPRs com os ETFs. Vamos supor que és um contribuinte solteiro, sem filhos, que trabalha por conta de outrem e em 2024 o teu rendimento bruto anual, depois da dedução específica, foi de 18.000 euros. Este valor, de acordo com os escalões de IRS em vigor em 2024, coloca-te no terceiro escalão. Sendo assim, o teu rendimento coletável foi de 18.000 euros. O escalão a que pertences tem uma taxa média de 16,482% e o escalão a seguir tem uma taxa normal de 22%.
Fazendo os cálculos passo a passo, a primeira parte do rendimento até o limite do terceiro escalão, que são os 17.233 euros, é vezes 16,482%, que dá o total de 2.841,22. A segunda parte do teu rendimento, que é o excedente que entra no quarto escalão, para descobrirmos isso fazemos 18.000 euros menos 17,233 e que nos dá 767 euros. Então, pegamos nestes 767 euros e fazemos vezes os 22% e que nos dá um total de 168,74 euros. Logo, o total da coleta são os 2.841,22 euros mais os 168,74 euros. Dá no total 3.009,96 euros. Portanto, a tua coleta total será de 3.009,96 euros antes das deduções, como despesas gerais, familiares ou de saúde. Dependendo das deduções e das retenções na fonte, ao longo do ano poderás ter de pagar ou mais impostos ou receber um reembolso. Se tens uma nota de cobrança de IRS e não tens disponibilidade financeira para pagar dentro dos prazos estabelecidos, podes recorrer ao pagamento em prestações de forma simplificada, desde que reúnas as condições e cumpras os requisitos necessários. As dívidas de valor igual ou inferior a 5.000 euros podem ser pagas até ao máximo de 12 prestações, sem a prestação de garantia, desde que não tenha outras dívidas à autoridade tributária. E deves apresentar o pedido para pagamento em prestações pela internet através do portal das finanças no prazo de até 15 dias após a data limite de pagamento da nota de cobrança. Se tiveres dúvidas, estão aqui os contactos da autoridade tributária, tanto podes telefonar para 217-206-707 ou então podes contactá-los no e-balcão do site. Nós na Desconheço gostamos sempre de deixar informação extra e completamente grátis para ti na descrição. E desta vez temos um documento que mostra como fazer reclamações e recursos no processo de liquidação de IRS e as condições necessárias para obteres a morada fiscal em território português. Temos também um link para usar a ZASC, caso queiras ajuda de profissionais para preencher o teu IRS. Se depois deste enorme vídeo ainda tens algumas dúvidas, então aproveita o link para a ZASC. Nós aqui na Desconheço, para além de bónus completamente grátis que deixamos na descrição, gostamos sempre de deixar aqui algumas dicas para te ajudar a poupar nos diversos momentos financeiros que vais enfrentar. Aqui estão 4 para além de todas aquelas que já demos ao longo do vídeo. Antes de integrares a declaração de IRS, certifica-te que todas as informações relativamente à tua realidade atual estão corretamente comunicadas no site da autoridade tributária. Depois, a morada fiscal é o endereço considerado como a tua residência oficial. Deves ter a morada fiscal atualizada. Não só é obrigatório por lei, como muito importante, para obter os benefícios fiscais, como por exemplo a isenção de imposto municipal sobre imóveis, e depois também evitar possíveis penalizações, que são multas até 375 euros. Depois, se tiveres mais-valias de investimentos e o teu escalão for abaixo de 28%, compensa englobares essas mais-valias com o teu rendimento. Ainda, antes de submeteres a declaração de IRS, podes simular se te compensa mais integrar o IRS individualmente ou conjuntamente com o teu parceiro. Escolhe a opção que for mais vantajosa para ti e para o teu agregado familiar. E depois, por último, verifica se o IBAN que está no portal das finanças é mesmo o correto. Mas todo o cuidado a preencher o IRS não te vai ajudar a ter mais dinheiro se estiveres a cometer um destes grandes 7 erros que a maior parte dos clubes portugueses cometem. Acredita que é muito importante saber como não perder dinheiro com estes erros. Aprenda a fazê-lo neste vídeo aqui.